Então vamos lá, vamos terminar, vamos ver se a gente consegue terminar Êxodo, né? E a Bíblia, entre Êxodo, Levítico e Números, trata, né, Números e Levítico, trata ainda do Êxodo. Então, Deuteronômio também, né? Mas Levítico e Número têm as suas particularidades. Mais Números conta sobre algumas situações que não está lá exatamente no livro de Êxodo. Então, vamos ver Números 14, que é a revolta do povo hebreu e o que eles acabam fazendo e o porquê que eles então vão vagar pelo deserto 40 anos. Vamos lá, importante ler. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Quer dizer, aquilo que a gente estava falando, às vezes a pessoa é tirada, né, de algo que é um cativeiro para ela, uma escravidão, mas para poder alcançar, vamos supor, a bênção, aquilo que é o objetivo, ela tem que passar por um trajeto, e aqui no caso o deserto, às vezes você passa pelo deserto para poder alcançar, né, no caso dos israelitas, a terra prometida. E aí, no meio do caminho, a pessoa reclama que fala, era melhor ter ficado lá, porque já estava ok, estava tudo tranquilo, ou seja, estava acomodado na situação e o pouco para ela estava bom, né? E é isso que o povo aqui está reclamando. E aí, então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. O que é que eles estão falando aqui? Na verdade, chegou na fronteira, vamos dizer assim, de Canaã, do deserto para o Canaã, Moisés chama 10 espias, entre eles Josué e Caleb, e fala: vão percorrer a terra e verifica quem são os habitantes e o que tem naquela terra. E os 10 vão. Quando os 10 chegam e percorrem a terra, eles veem que assim, os cananeus são gigantes, né? São homens de guerra, são homens poderosos, com armas. E eles são agricultores, né? Só que Josué e Caleb pegam um fruto daquela terra, que é um cacho de uva. E era tão grande que eles tinham que trouxeram em 2, né, numa vara, colocaram numa vara para trazer, para mostrar para todo o povo que olha a terra, que frutas que davam, que realmente era a terra prometida, era a terra que emanava leite e mel, que eles iam ser próximos. Quando os espias chegam, eles começam a falar e a incitar o povo de que aquela terra era terra de gigantes e que eles iam, na verdade, morrer se eles entrassem naquela terra. E que Moisés havia armado, né, feito uma armadilha para eles, Moisés e Arão. E que Deus era esse que ia colocar eles em perigo, em guerra, porque os cananeus eram gigantes, né? O que é gigantes? Homens muito altos, né, e fortes.
Nós vamos ver com o rei Davi, né, a questão de Golias, né? Golias era dessas terras. E Golias tinha 2,90 m. Então eram homens gigantes, né? E guerreiros e fortes. Então eles falaram: você trouxe a gente para cá para a gente morrer na mão dos cananeus. Nós não somos homens de guerra, nós não temos um exército, a gente vai morrer. Então era melhor que a gente estivesse no Egito, ou melhor, vamos voltar para o Egito. E aí então, mais uma vez, Moisés se prostra para poder falar com Deus e Arão, né, do que o povo estava reclamando, reivindicando. E aí continua. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu povo fizeste esse povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com esse povo, e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste, o Senhor é muito paciente, grande em fidelidade, perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado, desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão, visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales. Amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Bom, então Deus dá esta ordem para Moisés e faz, o que Deus falou aqui? Olha, nenhum desse povo que está aqui com você, que reclama, vai ver a terra prometida. Você vai dar meia volta e vai em direção ao deserto novamente, né? E até a última geração, até o último desses morrer, e a nova geração que vem, essa nova geração vai herdar as terras. É esse povo que é ingrato, que não me reconhece, que me desobedece, depois de tudo que eu fiz por eles, não vão entrar, tá? E aí assim, aí vem o castigo do povo. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando esta comunidade ímpia se requeixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra. Com mão levantada, jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas, quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto.
Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão seu fim nesse deserto, aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens, responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra, morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos que foram observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés nem a Arca da Aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Hormá. Quer dizer, o povo ouve, mas faz sempre a mesma coisa, né? Então, depois de tudo que eles fizeram, bezerro de ouro, enfim, né? Tudo que eles não acreditaram em Deus, fizeram Moisés quebrar as primeiras tábuas, né? Moisés teve que pedir perdão a Deus por conta da ira. Aí Deus faz os 10 mandamentos e estende para as 613 leis, que as 613 leis estão entre Levítico, Números e Deuteronômio, que são leis para poder se criar uma sociedade. São as leis que fazem com que o povo seja civilizado, né? Que a gente já viu aqui como que era esse povo.